Dia, meus irmãos. Eu sei que alguns estão a estranhar, se calhar, a minha vestimenta nessa manhã. Sabem, eu aprendi com um pastor amigo chamado Rafael Bidala que quando a gente não tem muita certeza da mensagem, a gente põe uma roupa diferente, pelo menos comentam a roupa. Mas sabem, deixem-me começar essa manhã por fazer uma espécie de confissão. Eu disse uma vez isso no púlpito da igreja de Viseu e confesso que arranquei uns olhares assim um bocado esquisitos para o meu lado, mas vou fazê-lo aqui também. Eu sou um bocadinho cinéfilo. E se calhar não sou o único nessa sala. E alguns irmãos estão a franzir o sombrolho e a pensar o que raios é um cinéfilo. Se calhar ele não devia estar aí a falar para nós. Ainda mais com culto gravado. Bem, deixem-me clarificar as coisas. Um cinéfilo, segundo o dicionário, é alguém que tem um grande apreço ou grande interesse pela sétima arte, o cinema. É alguém que gosta muito de filmes, gosta de ir ao cinema, gosta de prestigiar e assistir, gosta de saber as curiosidades. Eu sou um bocadinho assim. A verdade é que quando eu morava no Brasil, eu ia aos cinemas todas as semanas. Havia semanas que eu ia até 3 vezes ao cinema. Cheguei ao ponto de chegar ao cinema, naquelas salas do Brasil, com 7, 8 salas de cinema a acontecer, com filmes diferentes, e não haver nenhum para assistir, porque já tinha visto todos. Eu realmente gosto. Menos os de terror. Esses não me agradam muito. Mas os outros, eu gosto mesmo. E os meus favoritos costumam ser os de ação. Aqueles filmes com um toque de suspense, mas, permitam-me, mesmo ao homem, estás a ver? Eu gosto. Gosto daqueles filmes. Só que o problema é que eles são um bocadinho previsíveis. Já repararam? Parece que todos os diretores e realizadores andaram na mesma escola. Geralmente é um mocinho, que é o tipo bom da fita, que precisa cumprir uma missão. Ou porque sequestraram a namorada, ou porque a família corre perigo, ou para salvar a sua cidade, quem sabe até o país, e num filme mais futurista, o mundo todo. Ele geralmente vai receber uma chamada ou vai procurar alguém que é mais experiente do que ele para ter informações sobre como completar a sua missão. Já tem uns 7 ou 8 filmes na sua cabeça, de certeza. O que acontece a seguir é, nos bons filmes, ele vai reunir uma equipa. Ele percebe que sozinho não consegue. E essa equipa parece um bocado disfuncional. Mas lá se enquadram e se encaixam e parece que um completa exatamente o que o outro precisa. Não importa o quanto ele se prepare para cumprir a sua missão, eventualmente, em algum ponto do filme, ele vai se dar mal. Vai ser cercado pelos bandidos, vai vir alguém maior do que ele, e aí aqueles que têm o estômago fraco nessas horas reviram os olhos. Não querem ver porque o desgraçado sofre. É a hora que o mocinho vai sofrer. Vai sair sangue para todo lado, ele vai ser todo machucado e magoado. Dependendo, podem ser vários homens à volta dele, ele pode ser sequestrado. A verdade é, ele tenta se manter firme. Mas chega a um ponto que parece que ele vai desistir. Parece que o miserável vai mesmo morrer, já não tem forças. Mas lá acontece alguma coisa. Ou aparece alguém da sua equipa, ou algum bandido diz uma frase que não devia, ou mostra-lhe uma fotografia, ele tira força, sabe lá Deus de onde, parece algo sobrenatural. E o homem consegue de alguma forma vencer o bandido e lá completa a sua missão. E os irmãos estão a pensar, está bem, Pablo, mas onde é que queres chegar com isso? Devia estar a falar da palavra de Deus. Pois, a verdade é que o texto que nós vamos estudar hoje, da segunda carta ao Timóteo, no capítulo 2, e eu já desafio a abrirem as vossas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ver os 3 primeiros versos. Quando eu os li, eu fui mesmo levado a um desses filmes. Eu confesso, parece que, embora Paulo nunca tenha assistido um filme de Hollywood, estava aqui a escrever um roteiro. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 até 3. A tradução que tenho aqui em minhas mãos diz assim: Portanto, tu, meu filho, fortifica-te
na força que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviste de dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporta comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Amém? Até aqui, deixa-me orar. Senhor Deus e Pai, eu te peço, nessa manhã, mais uma vez, usa a minha vida para falar à tua igreja aqui em Alcobaça e aquelas pessoas que nos assistem também pela internet. Que não seja, Senhor, a minha incapacidade humana um limitador para aquilo que tu queres fazer nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Alguns de vocês, se calhar, já perceberam e outros estão com um grande ponto de interrogação a pensar onde é que o Pablo viu o filme aqui. Bem, deixem-me vos mostrar então aquilo que foi a imagem que me veio à cabeça. Os irmãos sabem o como gosto de imaginar e ver as cenas quando leio. E a verdade é que a carta de Paulo a Timóteo, como um todo, é como a tal chamada que o tipo faz para o seu superior ou para quem sabe mais. Paulo era alguém que sabia todos os detalhes sobre a missão, sobre o inimigo e sobre aquilo que Timóteo teria que enfrentar. E por isso, lá está a tal carta como um todo. A missão em questão, estamos a falar não de salvar a sua namorada, a sua família ou a sua cidade. É mesmo o mundo todo. Estamos a falar de salvação. Não por causa de uma bomba que vai estourar, não por causa de um vírus que vai ser liberado, nem de um satélite que vai cair. Estamos a falar de salvação de almas, por toda a eternidade. A missão mais nobre de todas. E assim como nos filmes de Hollywood, enquanto os mocinhos andam a tentar salvar as pessoas, muita gente não faz a menor ideia do perigo que está a correr. Eu e tu sabemos que as pessoas lá fora correm perigo. Um perigo de viver uma eternidade inteira longe do Deus de amor. Sofrimento eterno. E cabe a nós, cabe a ti, Timóteo, a missão de falar com elas. Tu precisas de alguma forma salvá-las. É Jesus quem as salva. Mas tu precisas dizer isso a elas. Elas precisam saber. Porque larga é a porta. Espaçoso o caminho que leva à perdição. Eu não sei se os meus irmãos fazem alguma ideia. Mas em Portugal, segundo as estatísticas, 14 pessoas morrem a cada hora sem professarem fé em Jesus. E quando eu digo isso, eu não estou a falar de evangélicos, não estou a falar de batistas, assembleanos, estou a dizer pessoas que se dizem ateus ou de uma outra religião que não cristã. Ou seja, eu estou a incluir até os católicos não praticantes. Okay? 14 pessoas a cada hora morrem em Portugal sem professar a sua fé em Jesus. Nós precisamos ter sentido de urgência. Não é amanhã. Não é depois do almoço. É já. Nós precisamos começar a cumprir a nossa missão agora. Não dá para esperar. É urgente. As pessoas vão morrer, Timóteo. Elas vão para longe de Deus. Elas precisam ser salvas. Pessoas que tu conheces. Este ano, posso afirmar com 100% de certeza que alguém que tu conheces vai morrer. É normal. Pode ser alguém distante ou perto, mas alguém vai morrer, é normal. Alguém já passou um ano que diz, epá, esse ano não morreu ninguém que eu conheça. Nunca vi. E essa pessoa conhece a Jesus. Essa pessoa serve a Jesus. Deixa-me fazer uma pergunta muito clara e direta. Essa pessoa vai para o céu ou para o inferno? O sentido de urgência precisa estar em nosso coração. Eu e tu conhecemos a missão. Timóteo, tu sabes qual é a tua missão. Então vá lá, bola um plano. Cumpre o teu propósito. Aquilo que tu ouviste dizer, versículo 2,
aquilo que tu me ouviste dizer na presença de testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. No meu filme de Hollywood, reúne a tua equipa. Chama lá pessoas para te ajudar. Sozinho, tu não és capaz de o fazer. Tu vais precisar de ajuda eventualmente. Tu não és super-homem, nem super-mulher. Até esses juntaram-se na Liga da Justiça. Quem gosta de cinema sabe do que eu estou a falar. Nós precisamos de ajuda. Para de tentar fazer sozinho. Nós precisamos. A ordem é avançar, é falar, é propagar. Discípulo faz discípulo. Um crente que não fala de Jesus tem algo de errado. Sabem, eu cresci a ouvir o meu pai a dizer sempre, um cristão que fala durante 5 a 10 minutos com alguém e não fala de Jesus, tem alguma coisa de errado com ele. Não importa qual seja o assunto. Eventualmente, a gente acaba por falar de Jesus. Porque é o que nós respiramos, é o que nós vivemos. Faz parte da nossa essência. Eventualmente sai um versículo. Eventualmente sai um princípio cristão. Nós não conseguimos falar 5 a 10 minutos com alguém e não meter Cristo ali no meio. Porque discípulo faz discípulo. E se tu não tens falado de Jesus, permita-me, tem algo de errado contigo. Sabem, essa semana eu fiquei muito feliz. Eu tenho feito discipulado com algumas pessoas e há cerca de 2 semanas atrás estava a fazer um discipulado com uma pessoa que dizia: pastor, eu não percebo essa história de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa história dos 3 serem um, eu não consigo perceber isso. Isso parece impossível de entrar na minha cabeça. Eu sei que é, eu acredito, mas não dá. É estranho, é esquisito. Eu vinha da católica, lá eu ouvia isso, eu acreditava no que seu padre dizia, agora já ouvi isso aqui várias vezes, mas não dá. É estranho. E há 2 semanas nós tivemos para aí hora e tal de conversa só sobre o Deus triuno. Até que a um ponto, essa pessoa diz: epá, eu finalmente percebi. Fez-se luz. Vê lá se eu entendi. E ela diz, eu digo, é perfeitamente isso. Percebeste? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. E essa pessoa sai daqui com um brilho no olhar tão grande. Mas o que mais me deixou feliz foi porque essa semana, quando nós voltamos a nos encontrar, essa pessoa vira para mim e diz assim: olha, eu já cheguei a casa, eu falei com os meus filhos e ensinei a eles sobre como é que é essa história do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falei com a minha mãe e expliquei a ela como é que é essa história do Pai, Filho e Espírito Santo. No meu trabalho, eu falei que as pessoas estavam comigo e expliquei a elas, algumas eram até evangélicas, mas diz que não sabiam. E eu expliquei a elas, porque agora eu sei o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, eu não fiquei feliz porque eu fui a pessoa que a explicou. Eu fiquei feliz porque essa pessoa não conseguiu guardar isso. Quando nós entendemos quem Jesus é, quando nós entendemos a importância da nossa missão, a gente partilha. A gente não consegue guardar, a gente fala com os filhos, com os amigos, com os pais, com os vizinhos. A gente não consegue guardar para nós. Então, Timóteo, partilha isso. Reúne lá a tua equipa, fala para outros, para que eles falem também. Fala a toda a gente. A música que o Israel apresentava-nos há bocado dizia: não sou indiferente. Canto, vou contar para toda a gente. Eu preciso dizer, Jesus, o que tu fizeste por mim. Sabem, nós temos o maior de todos os tesouros. O tal bilhete premiado. Nós temos uma missão. Falar para toda a gente que Jesus Cristo salva e dá paz ao coração. Que a salvação é pela graça, por meio da fé. Por isso, Timóteo, fala. Por isso, Igreja da Alcobaça, fala. Levanta a tua voz e anuncia. Nós precisamos falar, partilhar. Só que nós muitas vezes dizemos, não vale a pena. As pessoas não me ouvem. Esse fulano, eu já falei tantas vezes com ele. Esse é um bocadinho totó, ele não vai perceber. Às vezes somos até crentes. Usamos um versículo. Não deite pérolas aos porcos. Eu não vou gastar meu tempo com esse aí. Fala. A
tua missão é falar. Deus quer usar. E nós não fazemos ideia de quem Ele quer usar. Tu só tens que ser um canal. Sabem a equipa disfuncional dos filmes? Já repararam os 12 discípulos de Jesus? Eu já disse isso num culto de quarta-feira. Eu não escolhi aqueles homens. Não faz sentido. Querem ver? Vamos começar bem rapidamente. Pedro. O Pedro. Afoito. Impulsivo. Alguém que tomava a dianteira e falava as maiores atrocidades sem nem pensar. Uma vez Jesus até disse, vai para lá, Satanás. O homem ainda era ruim de mira, que tentou matar um soldado e cortou-lhe a orelha. Porque acha mesmo que ele queria cortar a orelha. Claro que não, ele tentou matar, ele só não sabia usar a espada. Vá. Tiago e João, esses aí é que eram. Pedro, Tiago, João e o barquinho, são os mais próximos. Então, Tiago e João. Filhos de Boanerges. Filhos do trovão. Quem ontem ouviu o trovão, cá em Alcobaça? Agradável, não é? Imagina como esses dois não eram. Para serem chamados filhos do trovão. Tiago foi só o primeiro a morrer. Herodes Agripa matou a espada. Era alguém tranquilo de se lidar, de certeza. Tomé. Só se eu tocar é que eu acredito. Não vou nem dizer de Judas. O homem andava com a bolsa, roubava ofertas e ainda vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Percebem onde eu quero chegar? Nós não sabemos quem Deus quer usar, mas esses 12 que Jesus escolheu cumpriram a sua missão ao ponto de hoje o cristianismo ser tão difundido que 2,4 mil milhões de pessoas no mundo dizem-se cristãos. Brasileiros, 2,4 bilhões, está bem? Deus quer usar. Deus quer usar pessoas e tu tens contacto com essas pessoas e tu podes ser uma dessas pessoas que Deus quer usar. Portanto, coloca-te para ser usado. Vai e cumpre a tua missão. Mas tem uma coisa, Timóteo. Tem uma coisa que tu precisas saber. Prepara-te. Porque por mais que tu faças tudo certo, por mais que tu te esforces, vai chegar aquele ponto do filme aonde vais sofrer um bocadinho. Por isso o versículo 3 vai dizer: sofre comigo. Prepara-te para sofrer também. Quem quiser seguir a Cristo, tome a sua, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga. A cruz não é uma almofada, pois não. Cruz é sinal de dor, é peso. Jesus diz: vinde a mim os que estás cansado, eu vos vou aliviar. Mas Ele também diz: toma a tua cruz. Vai ser difícil também. Vais ter momentos que vai ser complicado. Mas a tua tarefa é mais importante que tudo isso. Nos tais filmes, muitas vezes, o mocinho costuma dizer: mata-me a mim, eu me sacrifico. Porque a missão é mais importante. E é mesmo isso. Muitas vezes nós precisamos sofrer, porque a missão é mais importante. Nós temos que estar preparados. Por isso é que Paulo vai dizer: aguenta. Segura as pontas, Timóteo. Não desiste não, espera só mais um pouco. Suporta as aflições. E ele não diz só: segura aí. Ele diz: suporta comigo. Ele não é uma voz no telemóvel do outro lado, como nos filmes, de alguém que não está a saber nada, que não está a sofrer nada, e a dizer: olha, aguenta-te aí. Paulo escreve a Timóteo da prisão, pronto para morrer. Daqui a pouco tempo, Paulo vai morrer. E ele diz: eu sei o que estou a falar, eu estou a viver isso, mas aguenta, vale a pena. Vale a pena. Servir a Jesus vale a pena. Seguir a palavra de Jesus vale a pena. Andar na contramão do mundo vale a pena. Vidas valem a pena. Se tu estás a se questionar nessa manhã, se tu estás na dúvida, deixa eu te dizer, vale a pena servir ao Senhor. Então,
eu e tu, como bons soldados de Cristo, aguenta até o fim. Eu não sei em que parte do filme tu estás. Se calhar tu estás no início. Cheio de energia, pronto para o que der vier. A missão é importante, vamos lá, vamos lutar. Fantástico. Prepara-te, pega todas as informações e avança. Se calhar tu já reuniste a tua equipa, estás a começar. As forças de vez em quando vão faltando um bocadinho, mas ainda estás a aguentar. Então pede ajuda, não tenta sozinho não. Chama mais gente para a tua equipa, chama mais gente para o teu time. Divide com as pessoas. A igreja de Alcobaça, deixa-vos dizer, é um sítio cheio de pessoas falhas, pecadores, mas que assim como tu estão a lutar, assim como tu estão a tentar, assim como tu querem avançar no reino. Então avança, chama mais gente para te ajudar, alguém fiel, alguém que queira avançar na palavra. Talvez o teu caso seja do pior. Estás mesmo naquela parte do filme onde as forças estão a acabar. E deixa eu falar contigo nessa manhã, se é o teu caso. Se tu vieste aqui nessa manhã a pensar que é o fim, se tu estás nesse banco a me ouvir e vieste a se questionar, será que vale a pena? Será que eu vou aguentar? Eu desisto. Se calhar algum de vocês já até tentou tirar a própria vida. Não desiste, não. Há um ponto de viragem. Não desista. Se calhar tu vieste aqui nessa manhã a dizer, Deus, é agora ou nunca. Ou tu falas comigo hoje, ou para mim já deu. Então lembra-te do que Deus está a te dizer nesse momento, através da sua palavra. Versículo 1 que nós lemos. Tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Jesus te basta. Paulo aprendeu isso. Ele sofria com um espinho na carne, pedia para o Senhor, ele dizia, eu não vou aguentar, para mim não dá, está difícil. E ele ouve, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ouve nessa manhã, a graça de Jesus te basta. Não importa qual é o problema, não importa qual é a sua aflição, não importa qual é a tua situação, a graça de Jesus te basta. Só pela graça é que nós vamos conseguir virar esse jogo. Só pela graça é que nós vamos conseguir avançar. Só pela graça é que nós vamos conseguir vencer. Então, receba essa força. É a graça de Jesus. Esse é o mover sobrenatural que faz o mocinho ganhar forças do nada. Que nos faz vencer o inimigo. Que faz as nossas forças voltarem. É a graça. Eu não sei como é que tu entraste nessa manhã, mas eu sei o preço que Jesus pagou para que tu tivesses essa graça. É graça. É de graça. Mas Jesus pagou o preço. Por isso, eu quero que tu entendas nessa manhã de uma vez por todas, quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê está condenado. Hoje, eu te digo, não te fie nos homens. Não confia na força do teu braço ou no teu trabalho. Não confia na tua conta bancária. Não confia na tua família. Não é aí onde tu vais encontrar forças. Não confia só nas pessoas porque elas nos desapontam. Confia em Cristo. Em Cristo só. Em Cristo só eu vou confiar. Ele é a minha força. Ele é a minha luz. Ele é a pedra angular. É Ele quem me sustém. Aquele que é meu, diz o Senhor Jesus, vem a mim. E ninguém os pode arrancar da minha mão. Nós estamos seguros em Cristo.
Estás fraco nessa manhã? Fortifica-se na graça dele. Estás abatido nessa manhã? Alegra-te nele. Estás a pensar em desistir nessa manhã? Luta mais um pouco. Sofre mais um pouco. Aguenta mais um pouco, porque a graça dele te basta. Porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Ele ama-te. Ele quer te dar a força necessária para tu superares os teus problemas. Tudo que ele diz é: aguenta mais um pouco e vem a mim. Vamos terminar cantando Em Cristo só eu vou confiar. E quero que faças isso como uma oração nessa manhã. Te convido a ficar de pé e a refletir o que diz a letra dessa canção enquanto cantas.